Mas que Deus é bom, não é verdade? Você está passando alguma dificuldade? Está enfrentando algum problema, algum levante contra a sua vida? Pode me mandar também uma mensagem, a gente ora juntos, viu? Porque nós, enquanto igreja do Senhor, temos que caminhar em unidade, temos que suportar as cargas uns dos outros, tá bom? Como as igrejas iniciaram, a partir de Jesus Cristo e os apóstolos após ele iniciaram a igreja, nós então somos corpo de Cristo e temos que caminhar como igreja também, tá bom? Senti te falar isso, vai que você hoje está passando uma necessidade, não tem com quem conversar, pode mandar essa mensagem para mim, tá bom? Dia 65 de leitura bíblica, e vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 5 e 6. Bíblia em mãos? Bora lá. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estou aqui falando mesmo que o inimigo é quem tem cegado o entendimento das pessoas para compreenderem o evangelho de Cristo e consequentemente, não se converterem. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Há uma habitação celestial, né? Então, assim, nós padecemos desse mundo, nessa terra, nesse ambiente, nesse corpo, mas nós almejamos viver uma habitação celestial preparada pelo próprio Deus. Nenhum homem construiu essa habitação, esse edifício, e nós habitaremos, nosso corpo será transformado, e não mais esse corpo de dor e padecimento, mas um corpo em glória. Portanto, versículo 6, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor.
porque o pecado não habita, né? O Senhor não habita com o pecado, luz não combina com trevas. Então, enquanto somos pecadores, é preciso que haja uma intermediadora, que haja uma intercessora, que haja alguém que realmente faça a minha ligação com Deus. Eu, naturalmente, eu não posso ir ao Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, eu prefiro morrer e estar vivendo a glória com Deus. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, é natural que você tenha uma vida diferente. É natural que o seu comportamento mude, porque a gente chama de conversão. Se eu estou indo para um caminho, eu vou convergir para o outro, eu não passo por aquele mesmo caminho, eu não tenho a mesma trajetória, eu não tenho os mesmos comportamentos. Então, quando eu estou em Cristo, quem está em Cristo é uma nova criatura, age de um formato diferente. E as coisas que já se passaram ficaram para trás. Aquilo que foi pedido perdão, o Senhor perdoou, lançou no mar do esquecimento e não tem realmente peso sobre a sua vida por causa de Cristo Jesus. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante, Jesus é quem faz, falei agora há pouco, né? Que faz a reconciliação entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele é o único intercessor que pode ligar você a Deus. E ele usou Cristo para nos reconciliar a Deus. Jesus Cristo é o meio do caminho, você está na ponta, Deus está aqui, ele liga os dois. E ele também te chama agora, como missionário, como servo de Cristo, a também atuar nesse ministério da reconciliação. Que você seja a boca de Deus e que você possa levar outras pessoas que estão perdidas até o Deus. E você com isso pode ser também usado nesse ministério da reconciliação. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos Cristo nessa terra e temos que falar sobre isso. E quando falamos e levamos a pessoa ao entendimento de quem é Cristo Jesus e o seu sacrifício, nós fazemos parte desse ministério de reconciliação. Vou repetir o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. Se você ainda não entendeu Jesus Cristo e quer se salvar e quer buscar salvação em Cristo, é hoje. Não espera amanhã, não espera estar pronto. Deus fala assim, vem como você está. E o Senhor realmente muda o seu coração e tem uma nova vida em Cristo. Versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém. Pensa se eu der conta de falar isso, hein?
Tudo que eu faço, em nada dá motivo para poder a pessoa escandalizar comigo. É muita santidade, glória a Deus. Em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de ser de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, presta atenção, esse é o sofrimento de Paulo. Ele fala assim, olha, eu passo por tudo isso, e eu faço nem por tudo isso que eu passei, ninguém se escandalizou comigo. Eu aceitei sofrer tudo isso. Todas as açoites, privações, tristezas, ele estava acima de qualquer pessoa. Ele passou mais, teve mais problemas, ele teve mais perseguições, ele teve mais sofrimento, mais noites sem dormir, mais tudo isso que ele passou. Por amor às pessoas e ao ministério, para que o ministério não caísse em descrédito. Que amor ao Evangelho, que palavra é essa, né? Que exemplo de vida. Versículo 11, falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos lembrar que nós já comentamos sobre isso aqui em alguns capítulos anteriores, que há uma necessidade de nós irmos ao mundo, vamos dizer assim, né? Aos pecadores, aqueles que ainda não entenderam Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para levar a palavra de salvação. Mas não é bom, como está dizendo aqui, não se põe em julgo desigual, não se relacione no sentido de ter convivência, vou tentar achar a palavra, uma comunhão, um acordo com aquilo, porque não tem como, se você pensa de uma forma e o outro pensa de outra forma, entrar em acordo, são formatos diferentes. Não quer dizer que eu tenho que desrespeitar, ao contrário, tem que respeitar a opinião de cada um, mas ele não respeitará, não concordará com a sua e o seu formato, você também não vai concordar, porque ele nunca vai ceder e você nunca vai ceder. Então, esse julgo desigual não é possível, vai dar problema. Pensa aí alguém que pegou uma pessoa cristã, casou com outra pessoa que não tinha a mesma fé em Deus, não dá problema? Dá, porque uma hora aquilo vai esbarrar. E não é por falta de amor e misericórdia, de respeito, não. É porque as linhas são diferentes, são dicotômicas, não tem como elas realmente se alinharem. É uma orientação e uma sugestão boa para evitar problemas. Bom, terminamos então o capítulo de hoje, os capítulos de hoje. Espero que você tenha aprendido. Pensa um pouquinho. Eu sei que às vezes a gente fala algumas palavras que podem chocar, que podem entristecer, mas pede ao Senhor, como eu falei há muito tempo atrás também. O Senhor é quem pode te orientar, se aquilo que está sendo dito realmente vem dos céus ou não. Amém? Aguardo você comigo amanhã. Até lá.